Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, você que está aí no seu lar, nesse momento. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos reunidos, nós aqui, você aí juntos, mas em espírito estamos juntos, ligados, para louvarmos, bendizermos e agradecermos ao nome do Senhor. Quero convidar você aí no seu lar, aqui, aqueles que estão aqui na igreja, vamos estar fazendo uma oração, dando início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, porque Ele é digno de receber o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração. Pai querido, estamos diante da sua graça, da sua presença, te louvamos, te adoramos e engrandecemos o teu santo nome. Agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade gloriosa que nos concede, de nessa noite estarmos reunidos aqui diante da tua presença, para apresentarmos a ti um culto de louvor, adoração ao teu santo nome. Pai querido, tu és um Deus maravilhoso, um Deus que, se nós estamos aqui, é porque a tua bondade, a tua misericórdia, a tua graça tem nos alcançado. Queremos pedir que a partir desse momento, Pai, receba o nosso culto, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, tanto nós que estamos aqui como os nossos irmãos que estão cada um no seu lar, mas que nesse momento estão aqui orando, cada um no seu lugar, mas louvando, bendizendo, engrandecendo, agradecendo ao Senhor pelo privilégio de estarmos juntos em espírito, agradecendo e louvando o teu santo nome. Ser presente em nosso meio, receba o nosso culto, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Deus, tu és um Deus que conhece, tu és um Deus que contempla, sabe da necessidade de cada um, e eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra especial para cada coração. Pai, nós te louvamos pelo privilégio de estar mais uma noite, mais um domingo diante da tua face, reunidos como igreja, para louvarmos, bendizermos e engrandecermos o teu santo nome. Pai, a nossa oração é que o teu Espírito Santo tenha a liberdade de agir em nosso meio, e que tudo que for feito seja para a honra, para a glória e para louvor do teu santo nome. Pai, assim nós te louvamos, Pai, bendizemos e engrandecemos, e a partir de agora já estamos aqui reunidos para adorarmos aquele que é digno de receber o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração. Pai, em nome do Senhor, nós te louvamos e agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui engrandecendo o teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus te agradecemos. Amém. Vamos estar ouvindo o grupo de louvor que vai estar louvando ao Senhor conosco. A paz do Senhor, irmãos, uma boa noite a todos. Que alegria, nós aqui, vocês aí dentro de casa, mas todos com o mesmo propósito, com a mesma alegria, vamos adorar e bendizer ao nome do Senhor. Em Hebreus 11, diz que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Enoque, pela fé, foi trasladado porque agradara a Deus. Noé foi avisado das coisas que ainda não se viam. Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. Sara, pela fé, também recebeu a virtude de conceber. Pela fé em Cristo Jesus, nós podemos todas as coisas. E vamos declarar isso agora neste louvor, amém? Aleluia, Jesus. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Recebe, Senhor. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. De mim, Cristo Senhor, tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel
louvor, todo louvor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que é digno de receber todo louvor e toda adoração. Isaías 12:6 diz: gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Senhor de Israel no meio de vocês. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Pai, e Ele está no meio de nós. Aleluia! Louvado seja o nome dEle. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. O céu está dizendo até quão grande és tu. E respondemos ao seu amor. O mar se levanta e cai ao seu falar. E respondemos ao seu amor. Meu Deus, quão grande és tu, quão grande és tu. Meu Deus, quão grande és tu, quão grande és tu. O céu está dizendo até quão grande és tu. E respondemos ao seu amor. O mar se levanta e cai ao seu falar. E respondemos ao seu amor. Meu Deus, quão grande és tu, quão grande és tu. Meu Deus, quão grande és tu, quão grande és tu. Aleluia. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor.
Nosso Deus é grande, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é majestoso. Não há outro além desse Deus, não há outro além desse Deus. Por isso que tudo é por Ele, tudo é para Ele. Aleluia, louvado seja o nome desse Deus maravilhoso.
seja o nome do Senhor. Não há outro além de ti, Senhor. Não há outro além de ti. Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos felizes por estar aqui na presença do Senhor, celebrando ao nome desse Deus de maneira tão especial, né? Nosso culto, ele é contínuo, mas Deus nos permite também um culto coletivo. E eu sei que nós não estamos como gostaríamos. Talvez você gostaria dessa noite, como a gente, de estarmos aqui reunidos fisicamente, celebrando ao Senhor, olhando para o outro, olhando para Jesus, recebendo a graça e a comunhão do Espírito no culto coletivo. Mas nós somos proibidos nesse tempo. E é só um tempo. Daqui a pouco nós estaremos juntos valorizando mais e melhor esse tempo que Deus nos tem dado. A casa de oração, a comunhão com o corpo de Cristo, ou com os membros do corpo de Cristo. É o que nós desejamos. A mensagem de hoje, nós ainda estamos no mês de abril. E nós, ainda no mês de abril, lembramos muito do que acontece com Jesus. Todos os dias lembramos. Mas a mensagem que precisa ser ministrada ao nosso coração, e o Espírito Santo não nos permite ir para outro lugar, precisa ser a mensagem da cruz, a mensagem da salvação. Já adoramos ao Senhor aqui com canções tão lindas, canções que glorificam o nome do Senhor, reconhecem a sua soberania, a sua majestade, oferece ao Senhor a glória. Mas nós também, eu queria convidar a gente a adorar ao Senhor com o hino de número 291. Vamos falar da cruz que Jesus levou, que Jesus carregou por nós. Essa cruz foi voluntária. Jesus tinha uma missão aqui: nos conduzir de volta ao Pai. E é por isso que ele levou uma cruz pesada. Carregou a sua cruz, porque nela ele cravaria os nossos pecados. Nessa cruz, ele padeceria a morte cruenta, a morte de vitupério, exposta ao mundo da sua época, ao mundo dos seus dias. Mas para que nós pudéssemos ser perdoados. Eu queria louvar ao Senhor com você em casa. Eu pedi para o Ministério de Louvor ficar um tempinho aqui para a gente cantar junto esse louvor, dizendo que a Rude Cruz nos transmite uma mensagem. E a mensagem da cruz é mensagem de salvação. Eu não sei como você se encontra hoje aí, talvez entristecido pelo que está acontecendo à nossa volta, mas a mensagem de salvação ainda promove alegria dentro dos nossos corações, porque a nossa vida não termina com as privações. A nossa vida é contínua em Cristo. E eu queria, se você soubesse, acompanhasse a gente cantando ao Senhor nessa noite, celebrando ao Senhor por esse grande amor, por esse privilégio de poder estar nele. Vamos cantar ao Senhor? Vamos celebrar este louvor nessa noite? De cruz ser erigiu, dela um dia fugiu. Como que? Como emblema de vergonha e dor, Mas contemplo esta cruz. Por quê? Porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem, aleluia, até morrer eu a vou proclamar. Levarei
quero sempre levar e sofrer. Tem uma mensagem de esperança. Cristo vem nos buscar e com Ele no lar uma parte na glória de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa a trocar. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Deus abençoe, viu? Vamos abrir nossas Bíblias. Quero ler com vocês hoje a carta aos Hebreus, no capítulo 4. Aleluia. Carta aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 14 a seguir. Aleluia. Vamos ler? Pegou a sua Bíblia aí em casa? Nós aqui estamos com a Bíblia na projeção e também a Bíblia aqui em mãos para participarmos dessa leitura. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Amém? Tome seu assento aqui, irmãos. Fiquem à vontade. E os que estão em casa, para você não ficar preocupado, o número aqui não é grande, tá? É um pequeno número dos irmãos que estavam adorando ao Senhor aqui. Tá bom? Nós vamos meditar hoje nessa passagem, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que falasse conosco um texto das Sagradas Escrituras. E como disse há pouco, Deus não nos permitiu sair do tema central desse mês, que é o propósito da morte de Cristo. Porque Cristo entregou a sua vida por nós pecadores. O que é que está nesse cenário? Porque às vezes quando nós olhamos para a entrega de Jesus, olhamos para este cenário e sofremos, porque olhamos um cenário cruento, e ele de fato é. Olhamos pessoas terríveis, malfeitores, escarnecendo de Cristo, fazendo sofrer, mas há um propósito, e o propósito era que todo este mal, a consequência dele era o pecado, e continua sendo o pecado dos homens. E nós encontramos aqui a carta aos Hebreus, onde o escritor traz agora a supremacia de Cristo sobre a antiga aliança. Nós encontramos nesses textos o que o Senhor está dizendo. Jesus é maior que os anjos, Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior que Arão. Jesus aqui no capítulo 4 é o verdadeiro descanso. E quando nós entramos aqui nesse versículo 14, a mensagem que nos é transmitida, que ele sofreu o que nós homens sofremos. Padeceu as mesmas afrontas, os mesmos investimentos de tentações que nós como carnais, como humanos enfrentamos. Mas há um detalhe, a mensagem diz que Cristo passou por todas essas coisas, para que houvesse uma equalização. Hoje nós pudéssemos entender que assim como Cristo enfrentou e viveu e foi vitorioso, nós também podemos sair de todo este processo,
vitoriosos, porque Ele é o acesso a Deus. Mas antes de nós entrarmos nesse texto, vamos pensar um pouco em quem nós somos. Quem nós somos? Parece uma pergunta redundante, né? Nós somos seres humanos relacionais. Nós temos uma série de sentimentos que nós denominamos a alma. Somos capacitados pelo intelecto em pensar, em raciocinar. Temos virtudes. Todo ser humano tem as suas virtudes, mas nós também temos devaneios. Erramos, mas acertamos também. Somos constituídos de verdades, mas em muitos corações ainda permeia o flerte com a mentira. Somos seres humanos que podemos ter medo, mas ao mesmo tempo somos seres humanos capazes de ter fé. Seres humanos capazes de desenvolver confiança. Somos seres humanos limitados. Não escolhemos aonde nascemos, qual família será da nossa árvore genealógica, e não escolhemos a data da nossa morte. Não escolhemos a cor do nosso cabelo, não escolhemos a cor dos nossos olhos, não escolhemos o tipo de sangue que nós teremos. Nós somos limitados. Temos alguns acessos às escolhas, mas elas não são limitadas. Mas ao mesmo tempo somos seres humanos carentes. Somos seres espirituais. Porque a nossa vida não está apenas na esfera da alma. A nossa vida transcende para a comunhão com Deus. E a comunhão com Deus só é estabelecida pelo Espírito. Somos seres humanos adoradores. Porque o ato de adorar está no homem. Deus constituiu o homem capaz de adorá-lo. Porque só acessa a Deus através do Espírito. E nem digo do Espírito Santo, vamos fazer aqui uma separação. Espírito do homem e Espírito Santo. O homem tem o Espírito dado por Deus, que é capaz de comunicar-se com o Senhor. Somos seres humanos materialistas. Somos mais capazes de crer no que vemos, do que crer naquilo que ainda não conseguimos colocar nos nossos olhos. Amamos mais aquilo que pode ser uma projeção literal, física, do que aquilo que é espiritual e futuro. Nós somos imediatistas. Nós gostaríamos que as coisas acontecessem conforme as nossas necessidades e dentro do nosso tempo, do nosso cronograma. Nós somos seres humanos obstinados. E podemos colocar isso de duas esferas: obstinados pelas coisas corretas, e devemos ser sim excelentes no que queremos fazer ou no que fazemos, mas também somos obstinados por aquilo que nos produz satisfação, sem levar em consideração o teor moral. Somos seres humanos que às vezes queremos Deus apenas para esta vida, para satisfazer as nossas necessidades momentâneas, para satisfazer a nossa alegria, o nosso senso de satisfação. Mas Paulo, quando ele escreve à igreja de Roma, ele diz assim: se eu esperar por Deus apenas nesse século ou neste mundo, eu serei o mais dos miseráveis homens. Então posso dizer que nós, quando temos uma tendência de apenas buscar aquilo que nos satisfaz, nos tornamos homens, e isso é numa literalidade, miseráveis, egoístas. Somos seres humanos, e dentro de nós há a capacidade de amor. Como é fácil para nós socorrer os necessitados que estão dentro do nosso rol de proximidade. Como é fácil para nós nos aproximar das pessoas a quem nós queremos bem. Mas aquelas que de alguma forma nos gera desconforto, elas são privadas do nosso amor. Somos seres humanos capazes de perdoar, mas às vezes as mágoas, os ressentimentos são capazes de produzir em nós enfermidades que vão levar a nosso sentimento à amargura. Somos seres humanos capazes de conciliações
capazes de manifestar a paz, de ser apaziguadores, mas a maioria dos tempos, ou estamos em crise aqui dentro, ou estamos em crise com o sistema, ou estamos em crise com aqueles que estão à nossa volta. Percebe como o pecado, ele transgride, como o pecado é capaz de deteriorar a nossa imagem e semelhança de Deus. Somos seres humanos. Este é um relato dos seres humanos. E não é o todo, é apenas algumas citações. Porque passaríamos aqui um longo período dizendo quem é o ser humano. O que descrevemos aqui hoje revela um pouco da nossa identidade humana, da nossa identidade carente, mas da nossa identidade relacional. Eu queria que você entendesse, que nós entendêssemos aqui hoje, que nós somos tão dependentes, que Jesus, quando vai falar de ansiedade com os discípulos, no capítulo 6 de Mateus, ele diz assim: vocês não são capazes de acrescentar 1 centímetro ao tamanho de vocês. Mas nós queremos o senso de governo. Nós queremos a sensação de poder, de domínio, de controle. Nós desejamos o tempo inteiro. E é por isso que muitas pessoas jamais conseguem se submeter sem a graça, sem o apoio do Espírito Santo, sem o trabalhar do Espírito Santo sobre a dependência de Cristo. Sobre a dependência de Deus, que nos ajuda a sermos transformados dia após dia, até chegar à perfeita varonilidade. Somos seres humanos. Somos dependentes. E olha que dizer para um orgulhoso que ele é dependente é como chamá-lo para briga. Dizer para ele assim, ó, você depende dos outros. Ele vai dizer, eu não. Eu trabalho, eu tenho um salário, eu tenho saúde, eu tenho condições de viver muito bem. Um orgulhoso nunca vai ser capaz de dizer, eu dependo sim. E não tenho vergonha de dizer, eu dependo. Essa é a verdadeira identidade nossa. Quer saber do mais? Dependemos tantos uns dos outros para tudo, para que tudo corra bem na nossa vida. Vamos trazer para o nosso dia a dia? Nós não fazemos as nossas próprias roupas mais, fazemos? Dependemos que alguém faça e coloque na vitrine de uma loja, e ali passamos e encontramos e dizemos, essa daqui eu gostei, vou levar para casa. Nós não plantamos o que foi preparado hoje e colocado à mesa. Quer seja industrializado, quer seja natural. Alguém foi lá e processou, alguém preparou para que chegasse à nossa mesa. Mas o nosso senso de independência é muito grande e às vezes nos limita de entender isso. Para o fluxo da vida ser mais leve, é necessário que alguém faça alguma parte pesada para contribuir com a melhora do nosso dia a dia. Se ficarmos doentes, dependemos de um médico. Ele precisa diagnosticar qual é o nosso problema e dar ali uma receita para que a gente procure esse remédio, e esse remédio vai nos aliviar da enfermidade que nós estamos enfrentando. Se a saúde não vai bem, dependemos de alguém. Dependemos dos advogados. Quando alguém defrauda o nosso direito, ou quando somos acionados injustamente, um advogado precisa pleitear a nossa causa e nos defender diante de um tribunal. Precisamos dos professores. São eles que nos auxiliam ao conhecimento, ao desenvolvimento da capacidade intelectual. Nós precisamos dele. Eles ajudam a gente, mas ajudam os nossos filhos também a darem continuidade ao processo de ensino, ao processo de alfabetização e letramento. Nós precisamos dos agricultores, nós precisamos dos pecuaristas. Eu estou falando um pouco do meu contexto. Nós precisamos dos coletores. Nós precisamos do pessoal da limpeza, nós precisamos do administrador, do corretor, do contador, da diarista. Começa a perceber que o espectro de dependência é muito grande. Nós dependemos uns dos outros. Por mais difícil que seja assumir essa realidade, nós dependemos. Nós estamos numa teia de interrelacionamentos. Mas por que tudo isso acontece?
Porque nós estamos falando dessa dependência que existe no nosso mundo literal, para entrar hoje dizendo que ninguém conseguia um acesso com Deus. Porque o pecado foi capaz de fazer uma divisão entre o homem e Deus. E por mais que o homem se esforçasse moralmente para acessar a Deus, era impossível, porque havia uma lacuna, um abismo entre o homem e Deus. Nós precisamos discorrer aqui hoje que, antes de tudo, podemos depender dessa teia de relacionamentos, mas para a eternidade, nós só dependemos de um. E esse um que nós estamos dizendo aqui hoje, ele ama os homens com um amor extravagante, real e fiel. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é Jesus. Ninguém é capaz de amar o malfeitor como Jesus amou. Ninguém é capaz de amar a prostituta igual a Jesus amou. Ninguém é capaz de amar o diferente como Jesus amou. Ninguém é capaz de amar o religioso como Jesus amou. Ninguém é capaz de amar um ladrão como Jesus amou. Ninguém é capaz de amar uma criança como Jesus amou. Ninguém é capaz de amar uma viúva como Jesus amou. E é bom que a gente entenda isso, que Ele veio nos mostrar qual é o projeto real da humanidade. Qual é os valores, o princípio, o fundamento, o propósito, o plano eterno de Deus para com os homens. Ele é o único que é capaz de levar o homem à verdadeira consciência, para que o homem possa reconhecê-lo como o único que vai levá-lo ao Pai. Ele é o único Salvador. Quando as nossas limitações elas aparecem, quando nós entendemos que nós precisamos aqui e agora e para a eternidade de um grande Salvador, é Ele que está de braços abertos para receber todo aquele que é levado ao arrependimento e reconhece o teu plano de salvação para nos resgatar da onde estávamos e colocar agora no estado de filiação com Deus. Ele é o único, não há outro. Não adianta procurar. Vou dizer uma coisa. Muitos homens na história apareceram, muitos. Se nós formos falar aqui, vamos nos perder de tanta gente relevante na história do mundo. Não estou dizendo aqui, não estou restringindo a história do Brasil, eu estou dizendo a história do mundo. Homens que vieram com pensamentos futuros, homens que vieram com profecias, homens que vieram com aumento da ciência, com o desenvolvimento de tecnologias, homens capazes que revolucionaram o seu tempo, homens que falaram da alma como ninguém, homens que se propuseram um nirvana, mas esses homens nunca, nenhum deles foi proposta uma cruz, um vitupério, para que os homens de todas as línguas, raças e nações falassem de um único Deus, que é Criador de todas as coisas. Ninguém nunca foi capaz de amar o perdido, por mais que se esforçasse. Pelos bons poderia até dar a sua vida, mas pelos maus jamais. E quando nós falamos de Jesus, Ele é diferente. Porque apesar da revolução que Jesus promoveu nos seus dias, essa revolução não ficou apenas há 2000 anos atrás. A proposta de Jesus, o propósito de Jesus transcende os tempos e as eras e chegou até nós. Século 21, Ele continua Deus e Senhor, Salvador supremo, porta da graça. Ele é o único que alimenta o homem nas suas necessidades mais profundas que estão estabelecidas na alma. Ele é o único capaz de perdoar pecado e o homem literalmente sentir a leveza de uma vida nova, de uma história nova, de um alvo estabelecido e de uma caminhada que não se cansa, porque nós estamos correndo para o alvo que Ele estabeleceu. Ele é o único. É por isso que no capítulo 14 de João ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual dos homens você ouviu na história dizer que é o caminho, a verdade e a vida? Aos estudiosos da filosofia, aos homens da história que falam sobre as necessidades emocionais, psíquicas do ser humano, qual foi o homem capaz de trazer sentido à vida de alguém? Ah, querido, muitos podem até influenciar a gente
a tomar medidas, a ser parecido, mas não um grande número de pessoas na história, antes de Cristo, em Cristo e agora, no século 21, como nós estamos citando aqui hoje. Esses homens da história podem ter revolucionado o seu tempo, podem ter feito causas relevantes, mas eles não propuseram morte de cruz para salvar ninguém. Todos estes, você vai ouvir falar deles, mas nenhum deles propôs melhorar a nossa vida espiritual, nos reconectar com Deus. Mas Jesus não. Vamos falar um pouquinho de Jesus? Falamos um pouquinho da gente, falamos um pouquinho da história, vamos falar um pouquinho de Jesus. Sabe como ele veio? Veio como gente. Carne, osso, sangue, nervos, espírito, alma. Ele veio gente como a gente. Ele viveu com gente. Se relacionou com os seus pais, Maria, José, seus irmãos. Se relacionou com os seus amigos. Se relacionou com a sociedade da época. Ele veio gente. Ele amou os seus familiares. Ele amou os seus amigos. Ele desenvolveu e ensinou os seus discípulos, a qual ele trouxe para perto. Percebe que os seus discípulos, homem rude, homem de trabalho pesado, ele transforma em pensadores de fé, em homens que transcendem a era, para falar a respeito deste Deus, que não é preso na literalidade do tempo. Que dizer de Pedro, um pescador, que é transformado num homem eloquente, pregador do Evangelho, anunciando Cristo ressurreto. O que dizer de João, um homem que pediu para Jesus derramar fogo e queimar uma cidade, mas agora ele é preso e dentro de uma ilha, ele agora tem revelação do alto, revelação do céu, ele vê o céu, ele vê o Cordeiro de Deus e ele é transformado no apóstolo do amor. Consegue perceber o quanto esse Jesus é poderoso para transformar a gente aqui dentro? Capacidade intelectual é importante porque ela vai transformar a gente aqui, ó, na mente. Mas poder do Evangelho é importante porque vai transformar a gente aqui, ó, na alma. Aleluia. Ele desenvolveu e ensinou uma amizade profunda e dependente também com o Pai. Quando a gente olha para Jesus, a gente tem ensinamento de oração. Orar é difícil para você? Orar é difícil para nós? Orar é difícil. Às vezes fogem palavras. E se a gente tiver com um problema insolúvel ainda, que se a gente estiver no vale, Mateus, pior. Porque a gente não consegue nem falar. E a Bíblia diz que o Espírito diante do Pai intercede com gemidos inexprimíveis. Porque a gente não consegue esboçar o que é de fato que a gente está sentindo. Mas Jesus orava. Dependia do Pai. Amava o Pai. Jesus agradecia ao Pai o tempo todo. Falava dele o tempo todo. É chegado o reino de Deus. O prazer do filho era anunciar os feitos do pai. O prazer do filho era dizer que o pai, ele se agrada de um coração agradecido. O filho falava que o pai amava ouvir a oração dos seus. Tem orado muito ou tem orado pouco? É difícil a gente responder isso, né? Qual é a medida exata da oração? Eu não sei qual é a medida exata da oração, mas eu sei que o apóstolo Paulo diz assim: orai sem cessar. A oração precisa ser um exercício contínuo. Sabe o que a oração revela? Dependência. Dependência do Pai que é nosso. Dependência do perdão que é difícil a gente manifestar a quem faz algum mal ou a quem defrauda a gente. É difícil agradecer pelo pão. E a gente agradece o pão nosso de cada dia. Percebe a oração de Jesus, a profundidade do que ele nos apresenta do Pai? Vou dizer uma coisa. Se você olhou até hoje para a entrega de Jesus e chamou ele de coitadinho, coitado de Jesus. Se você tem se aproximado de Jesus porque acha que o que ele viveu só é cruento, só é mal, que os homens foram cruéis ao seu tempo, deixa eu te dizer uma coisa: Jesus sabia da sua missão.
Se nós lemos João capítulo 3, quando um homem da lei, vai procurar Jesus, e esse homem se chama Nicodemos, ele conversa com Jesus numa profundidade, dizendo, o que é necessário para nascer de novo? E Jesus disse para ele, que é necessário nascer da água e nascer do Espírito. Mas dentro da conversa de Jesus com Nicodemos, o que me chama a atenção, é que Jesus vai dizer para ele, Deus amou o mundo inteiro, e ele entregou o seu único filho, para que esse filho pudesse fazer algo. Uma missão, o quê? Salvar o mundo. Cristo não foi pego de surpresa. A entrega de Jesus é cruel, mas ele sabia o que viria pela frente. Sabe o que a entrega de Jesus nos denomina? Nos revela amor, amor extravagante. Capítulo 3 de João, quando você puder, por gentileza, vai lá e entenda o que Jesus está conversando com Nicodemos. A profundidade do que Jesus está conversando com Nicodemos. Deixa eu te dizer uma coisa, os teólogos dizem que a respeito de Jesus, na Bíblia, há aproximadamente 332 profecias. E eu vou te dizer quantas delas Jesus cumpriu. Sabe quantas? Todas. Jesus cumpriu todas as profecias que estavam nas Escrituras a respeito dele, porque ele tinha uma missão, ele tinha um calvário pela frente, e ele sabia que não seria fácil, porque a consequência do pecado é danosa, a consequência do pecado é dolorida, e por que não dizer que a consequência do pecado é morte entre o homem e Deus? E eu vou te dizer, essa mensagem é melhor do que qualquer outra mensagem. Não porque eu vos prego, mas porque essa mensagem é mensagem que transcende para a salvação eterna. Essa mensagem é a mensagem que, se não vier o conforto que a gente precisa, se não vier o milagre que a gente almeja, se os nossos problemas não forem resolvidos como a gente desejou, contudo, o preço já foi pago por Cristo, e foi voluntário, foi intencional, para que a gente pudesse voltar ao Pai e deleitar na satisfação de quem Ele é e do que Ele pode fazer conosco. Essa é a realidade. Nós já não estamos mais perdidos, nós já não somos mais órfãos. Nós somos filhos amados do Pai. Aleluia. Vamos voltar um pouquinho para a gente ver. A crucificação é cheia de detalhes. A crucificação tem detalhes terríveis, mas dentro dos detalhes tem manifestação de misericórdia. Vamos dizer uma delas. Jesus é preso dentro ainda do Getsêmani. E a Bíblia em João vai dizer que Pedro ficou tão nervoso, vamos colocar nesse texto, que quando ele viu o soldado ali nas proximidades de Jesus, ele tira da sua espada e corta a orelha de Malco. Lembra, João? Já no Getsêmani nós vemos amor e juízo. Amor, porque Jesus pega a orelha de Malco e coloca a orelha de Malco no devido lugar e repreende a Pedro a respeito do que ele estava fazendo, porque há um propósito na entrega de Jesus. Jesus poderia ter renunciado à morte, mas na oração ele diz: Pai, contudo seja feita a tua vontade. Ele sabia o que ele estava fazendo. No Getsêmani, ele tem misericórdia de Malco, e ele tem misericórdia de Pedro, repreendendo a Pedro e norteando ele do que estava acontecendo, trazendo lucidez a Pedro. O reino de Deus é completamente diferente. No julgamento, Jesus entra, Jesus é julgado pelo sumo sacerdote, mas quando Jesus está sendo julgado, Pedro está nas proximidades. E a Bíblia diz que nas proximidades que Pedro estava, as pessoas começaram a dizer que ele andava com Jesus. Jesus já tinha alertado a Pedro, dizendo: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E assim foi. Pedro negou a primeira vez, Pedro negou a segunda, mas na terceira, Jesus estava saindo do julgamento, e os olhos de Jesus fitaram os olhos de Pedro, e Pedro chorou profundamente por ter traído o mestre. Você percebe que o processo vai acontecendo a missão de Jesus, mas vai acontecendo os seus relatos de milagres, os seus relatos de amor, os seus relatos de misericórdia, os seus relatos de providência divina. Uma coroa de espinho trançada logo depois que Jesus, ele é condenado por Pilatos.
A coroa é colocada sobre a cabeça de Jesus. E olhando esses dias, estudando esses dias sobre a crucificação de Jesus, algo foi terrível diante dos meus olhos. Parece que essa história da coroa de espinho de Jesus está fora do contexto. Deixa eu te dizer, o pecado é comparado a espinhos. O próprio Deus, quando tirou Adão e Eva de dentro do jardim, disse para Adão: Adão, por causa do teu pecado, a terra vai produzir espinhos. Sabe o que Jesus estava recebendo naquela hora, Deise? Através de uma coroa de espinho, estava recebendo a consequência dos nossos pecados. Os espinhos furavam Cristo, porque a consequência do pecado são espinhos. Jesus recebeu daqueles mesmos soldados que estavam com ele uma cuspida no rosto. Deixa eu te perguntar, como você reage quando alguém fez isso com você, ou se alguém fizesse isso com você, qual a tua reação? Eu me lembro que na escola, e acho que alguém deve lembrar disso ainda, né? As coisas mudaram muito, mas quando tinha algum conflito entre os meninos, e aí um prometia o outro: Micael, lá fora a gente vai conversar. Os dois brabão, né, Mateus? E aí ia para fora, Ezequiel. Quando chegava lá fora, aquele que queria ver a briga, o circo pegar fogo, como as pessoas dizem, tá rindo, né, Marquinhos? Já fez isso, né? Quem queria ver o circo pegar fogo, colocava a mão na frente e dizia assim: quem é homem, gospe aqui. E aí, quem fazia primeiro, abria uma discussão e uma briga. Briga é briga. Ponto, não vou entrar no mérito. Mas vou dizer que o ato de cuspir no rosto de alguém é um ato de tamanha humilhação. Essa humilhação, ela não está no corpo físico. Ela mexe com a estima do ser humano. Sabia que Jesus foi cuspido por nós num ato de humilhação? Um soldado já tinha ele dominado, ele já tinha apanhado, já estava com a coroa de espinho na cabeça, mas não era o suficiente. Eles precisavam descer um pouco mais num ato de humilhação e cuspiram em Jesus, cuspiram em sua face. Jesus vai levar a cruz para o Gólgota. Simeão ajuda ele. No Gólgota, levanta Jesus e coloca ele entre dois ladrões. E é interessante que Pilatos diz para escrever uma placa em 3 idiomas: hebraico, latim e grego. E aqui é que estava escrito na placa: este é o rei dos judeus. Os dois ladrões que estavam do lado, um zombavam, e o outro, no momento, disse: você não teme a Deus, nem neste momento. Está sendo morto porque você fez o que era mal, mas este nenhum mal fez para estar aqui. E este homem, quando ele leu a placa que estava em cima da cabeça de Jesus, este é o rei dos judeus, automaticamente ele olhou para Jesus e diz assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe o que aquela placa estava ali em cima, que Pilatos mandou colocar? Estava dizendo que ali estava morrendo um rei, e ele estava morrendo para os romanos, ele estava morrendo para os gregos, ele estava morrendo para os hebreus, ele estava morrendo pelos gentios, ele estava morrendo por todo aquele que der crédito à sua salvação e que depende de um grande Salvador. Ele estava morrendo pela gente. O ladrão só declarou: olha, se está escrito que ele é o rei dos judeus, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Foi o único que reconheceu que Jesus de fato era rei de um reino. Jesus responde para ele algo tremendo. O que Jesus diz para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque Deus conhece a intenção de um coração. Vou dizer, ele veio para a religião, ele veio para a lei, para os governos, e ele veio para a cultura. Ele veio para as 3 vertentes que regem o mundo. Jesus veio. E ele é o único que pode reconectar o homem a Deus novamente. Não existe outro. Para a gente caminhar para o final dessa mensagem, vou pedir música para vocês, pode? Então vamos lá. Se vocês puderem vindo, principalmente dos instrumentos nesse momento, a gente já vai caminhar para o final. Aleluia. Eu não sei como está o teu coração, mas o meu arde aqui nessa noite. Falar de Jesus é falar do nosso Rei, do nosso Senhor, falar do nosso Salvador. Ele cumpriu as Escrituras por nossa causa. Deixa eu te dizer uma coisa: nós não seríamos capazes
de absorver a traição de um familiar. Jesus não foi pego de surpresa. Abra sua Bíblia, Salmo 41:9. Jesus não foi pego de surpresa. Ei, Deus não é pego de surpresa. A Bíblia diz que desde a fundação do mundo, o Cordeiro foi entregue para salvar os homens. Nós somos pegos de surpresa. A nossa situação atual agora, Deise, é uma situação de surpresa. Vou contar um segredo para vocês aí de casa e para nós que estamos aqui. Eu planejei tantas coisas para este ano. Tantas coisas. Eu desejei tantas coisas para este ano, pastor Isaías. E se a gente não tiver esperança em Deus, a gente vai dizer o que é de todas as coisas que foram plantadas no nosso coração. Mas o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas. Nós somos pegos de surpresa, Deus não é pego de surpresa. Que isso fique registrado na história. Nós somos pegos de surpresa, Deus não. A enfermidade pode chegar uma hora que a gente não espera. A ausência de um trabalho, a perda de um ente querido. Tantas coisas podem pegar a gente de surpresa. Mas Deus já conhece a história. Começo, meio e fim. Porque de uma ponta e de outra ponta Ele sempre esteve. Ele é o Deus eterno. Ele é o Senhor da eternidade. Nós somos pegos de surpresa, Deus não é. Salmo 41 versículo 9 e verso 9 diz assim: até meu próprio amigo pessoal, em quem eu tanto confiava, com quem eu comia o pão, traiu-me. Salmo 41 verso 9. Sabe de quem ele está dizendo? Ele está dizendo de Judas. Nós não somos ainda, se não é o poder do Espírito Santo em nós, capaz de perdoar alguém próximo que nos traiu. Mas Jesus foi traído e Ele já sabia de antemão, e Ele não voltou atrás. Jesus amava Judas, Jesus amava os outros 11 discípulos, mas Ele ainda na noite da ceia, deixou Judas com eles ali, comer a ceia. Percebe? Nós não somos capazes de lidar com abandono. Ei, se você é avô e avó, talvez você está entendendo o que eu estou te dizendo. Há muitos filhos que abandonam os pais. Isso não é uma forma generalizada de dizer, mas há muitos pais abandonados. Há muitos idosos abandonados. Há muitas crianças abandonadas. Nós não sabemos lidar com o abandono. Mas de antemão, Jesus já sabia que ele seria abandonado pelos seus discípulos. Vamos ver, Salmo 31 e verso 11. Eu sinto a graça do Espírito aqui nessa casa. Ele está nos levando a entender que Ele fez tudo por amor, para que nós pudéssemos ser nova criatura, pensar diferente, amar intensamente, perdoar os nossos ofensores e caminhar com Ele para a eternidade de maneira segura. Só Ele pode curar a gente, dentro e fora, só Ele pode fazer isso. Salmo 31, verso 11 diz assim: por causa de todos meus adversários fui desonrado, fui humilhado diante dos meus vizinhos, me tornei motivo de horror para os meus conhecidos, e os que me veem na rua fogem de mim. Jesus foi abandonado. Se não fosse apenas nesse contexto, nós terminaríamos aqui e diria: só viveu duas coisas, foi traído e abandonado. Não, deixa eu te dizer, Jesus sofre falsa acusação. Abra sua Bíblia, Salmo 35 verso 11. Jesus sofre uma falsa acusação. Olha o que a Bíblia diz: testemunhas perversas levantam-se, interrogam-me sobre coisas que desconheço. Jesus foi julgado injustamente. Como aborrece a gente. Cleudes, quando alguém fala da gente, algo que de fato aconteceu, mexe com a gente, deixa a gente triste. Mas quando alguém fala alguma coisa da gente que não é verdade, isso mexe com a gente profundamente, sim ou não? A gente fica aborrecido, dilacerado, porque não é verdade aquilo que está sendo dito. Jesus foi julgado injustamente pelos que estavam ali na sua presença, pelos seus acusadores. Ei, Jesus não abriu a sua boca. Vem comigo a Isaías, aleluia,
Isaías capítulo de número 53, no versículo 7 diz assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matador, e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Deixa eu te dizer uma coisa: para a gente seria difícil demais ser levado para ser julgado, traído, ser levado a uma causa que nós não cometemos e ficar quieto. Contudo, por causa do teu pecado, por causa do meu pecado, por causa do nosso pecado, ele foi uma ovelha muda. Ele não falou nada aos seus acusadores, ele suportou toda desonra por causa de nós. Pensa que acabou? Não acabou não. Ele foi incluído entre os pecadores. Ainda em Isaías 53:12, olha o que está aí: por isso eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte, e foi contada com os transgressores. Ele foi contado como alguém que errou, que pecou, não tendo nenhum pecado. Deixa eu te dizer mais: a sua crucificação estava predita. Vamos ver? Salmos de número 22, versículo 16, verso 16. A sua crucificação estava dita: pois cães me rodeiam, um bando de malfeitores me cercam, perfuraram-me as mãos e os pés. Ele foi crucificado do lado de malfeitores, e ele foi crucificado sem haver cometido pecado. Ele foi escárnio dos espectadores. Mas Jusilene, as pessoas que passavam por ali escarneciam de Jesus. Vamos ver? Salmo 109. Aleluia. Salmo 109, verso 25. As pessoas escarneciam de Jesus. Sou alvo de zombaria para eles. Quando me veem, balançam a cabeça. Pergunta para si mesmo: eu suportaria isso? Pergunta em casa: eu suportaria isso? Eu pergunto aqui para nós que estamos reunidos: nós suportaríamos ser zombados injustamente? Ele foi zombado por causa da gente. Ele foi insultado com descrédito. Volta ao Salmo 22. Nós estamos discorrendo o que Jesus foi capaz de viver. Salmo 22, versos 7 e 8 diz assim: todos os que me veem zombam de mim, mexem os lábios e balançam a cabeça dizendo: ele confiou no Senhor, que ele o livre e o salve, pois ele quer o seu bem. Ele foi motivo de descrédito. Deixa eu te dizer, até a roupa de Jesus foi motivo de disputa. Ainda no Salmo 22, verso 18, olha o que diz: repartem entre si as minhas roupas e tiram sorte sobre a minha túnica. Mas ele faz o que? Ele ora pelos seus inimigos. Vamos ver? Isaías 53:12. Ele ora pelos seus inimigos. Eu vou ler a última parte porque já lemos essa passagem. Quando nós falamos sobre a inclusão entre os pecadores, nós já lemos a primeira parte e ficou a última. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Até Deus o desamparou. Salmo 22 e verso 1 diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Porque está longe de dar-me livramento, longe das palavras do meu clamor. Até Deus desamparou o filho. Salmo 31 e verso 5 diz assim: entrego o meu espírito nas tuas mãos, tu me remistes, ó Senhor, Deus da verdade. Os ossos de Jesus não foram quebrados. Salmo 34 e verso 20. Preserva-lhe todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. O enterro de Jesus era uma sepultura de um homem rico. Volte a Isaías capítulo 53 e verso 9 diz assim: deram-lhe uma sepultura com os ímpios
e ficou com um rico na sua morte. Embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Está entendendo tudo que Jesus sofreu? Tudo que Jesus sofreu, Dayana, está na Bíblia. Ele nem ainda tinha se tornado homem de carne e osso, mas a história já estava dizendo de tudo que ele suportaria pelos pecadores. Quanto tempo faz que você não entra com ousadia no Santo dos Santos? Ei, Jesus pagou um preço tão caro pela gente, e a gente às vezes não entra pelo Santo dos Santos. A gente não entra com ousadia. A gente deixa o medo tomar conta do nosso coração. A gente se afasta dele. A gente se afasta da sua grandeza. A gente se afasta da sua misericórdia e da sua fidelidade. Ele sofreu no nosso lugar as nossas dores, pelas nossas impiedades. Contudo, será que a gente o ama intensamente ao ponto de devolver a ele a nossa própria vida? Vou te dizer que a riqueza que você tem não é ouro, não é prata. Que a riqueza que você tem não é uma casa comprada e paga. Que a riqueza que você tem não é um investimento alto que você fez em ações. Que a riqueza que você tem não é os milionários que estão no topo da pirâmide. A maior riqueza de um homem é voltar a sua fé na pessoa bendita de Jesus e nele descansar a sua alma. Essa é a maior riqueza. E a maior satisfação não é barriga cheia. A maior satisfação não é roupa nova, não é perfume mais cheiroso que possa existir. A maior satisfação é entrar no Santo do Santo, poder olhar para o Pai e dizer: Abba, Pai. Essa é a maior satisfação. E olha, o caminho não foi aberto de forma simples e fácil. O caminho foi aberto pelos cravos que rasgaram as mãos de Jesus. O caminho não foi aberto de forma simples. O caminho foi os cravos que feriram os seus pés. O caminho não foi aberto de forma fácil. Foi os espinhos que rasgaram o seu rosto. O caminho não foi aberto de forma tão simplista como a gente quer dizer. O caminho foi aberto quando uma lança perfurou o seu lado e dele saiu água e sangue. O caminho foi aberto pelo preço precioso de Cristo. Não há outro meio. Ei, para a gente terminar, e eu sinto uma graça gostosa aqui nesse ambiente. Aleluia. Aleluia. Eu sinto vontade de pular nessa casa. Sabe por quê? Porque ele fez uma promessa, Adélia, que para nós nasceria o sol da justiça, e nós sairíamos, correríamos, saltaríamos de alegria, porque o sol da justiça já reina e brilha sobre a vida de todo aquele que o recebe como Senhor e Salvador da sua alma. Esse é o maior presente que a gente pode receber. Deixa eu te dizer, não é apenas em 40 dias de jejum que a nossa vida é transformada. Não é apenas em 12 horas de oração que somos capazes de ser transformados. A maior transformação ocorre quando Jesus bate na porta. A gente abre a porta da vida e Ele entra para cear com a gente e fazer na nossa casa uma morada eterna. Essa é a verdadeira alegria que nós podemos sentir nele. Não há outra. Não há outro jeito, não há outra forma, não há outra maneira. Deixa Jesus entrar na tua casa. Deixa Ele fazer parte da sua história, da sua vida. Deixa Ele fazer morada. Você vai ver que muita coisa vai embora. Sabe aquele sentimento de vazio? Fora. Sabe aquela tristeza que você não sabe de onde vem? Aquela solidão que você sente? Fora. Sabe o medo da morte? Fora. Sabe o medo do abandono? Fora. Sabe tudo aquilo que você pensa em tragédia, o medo de viver? Fora. E aí você vai dizendo um monte de coisa, porque aonde chega a vida, a morte é dissipada. Aonde chega o Rei dos Reis, tudo que está em desordem torna-se agora em estado perfeito, porque Ele é capaz de fazer. Ei, a gente sofre tanto, não é? A sexta-feira pra gente, que a gente chama de sexta-feira santa, é tão cruenta. Mas Jesus sabia do que estava acontecendo.
Vou dizer para você que a única coisa que está na Bíblia e que não era promessa. Abra comigo, João 18, 19. Estamos terminando. Aleluia. Glória a Deus. Que o Espírito Santo possa falar profundamente ao teu coração, porque hoje é noite de transformação. Aleluia. João 18. João 19, versículo 18. Aleluia. Versículo 17 para a gente entender. Levaram então Jesus, e ele, carregando a sua própria cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Ali o crucificaram juntamente com outros 2 homens, um de cada lado. Pilatos ordenou também que se colocasse um letreiro sobre a cruz com esta inscrição: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram a inscrição porque o lugar onde Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. A inscrição estava em hebraico, latim e grego. Então os principais sacerdotes dos judeus pediram a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados pegaram as suas roupas e repartiram em 4 partes, um para cada soldado. Pegaram também a sua túnica, que não tinha costura, uma só peça de alto a baixo. Deixa eu te dizer, sabe quanto era essa peça? Essa peça tinha aproximadamente de 8 a 12 metros de altura. Aleluia. 12 metros de comprimento. Quando o véu dos templos se rasga, ele se rasga de alto a baixo. Jesus está abrindo um novo e vivo caminho. Por isso disseram uns aos outros: não rasguemos, mas tiremos sorte. Vamos para ver de quem será, para que se cumprisse as escrituras que diz: repartiram entre si as minhas roupas e tiraram sorte. E assim fizeram os soldados. Em pé junto à cruz de Jesus estava sua mãe, irmã de sua mãe, a mulher de Cleopas, chamada Maria, e Maria Madalena. Vendo ali a sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, Jesus disse à sua mãe: mulher, aí está o teu filho. Então disse ao discípulo: aí está a tua mãe. E a partir daquele momento, o discípulo manteve-se sob os seus cuidados, manteve-a sob os seus cuidados. Depois, sabendo que todas as coisas já estavam consumadas, preste atenção. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse as escrituras, ele disse. A única coisa que ele disse que não estava nas escrituras é: tenho sede. O que deram para Jesus? Colocaram no isopo o que? Água e vinagre. Alguns dizem água e mirra. Qual é a função do vinagre? Qual é a função da mirra para Jesus beber? A função era amortecer o corpo de Jesus. Mas quando levaram até ele numa vara para molhar a sua boca, porque ele disse: eu tenho sede, Jesus se recusou. Sabe por que ele se recusou? Porque se ele amortecesse a dor, ele não estaria pagando pelos nossos pecados. O que é que ele decidiu? Sem água, sem amortecer a minha dor, eu estou pagando, está consumado. Ele fez a obra completa. A obra de morte vicária para a gente agora ter vida, para a gente agora ter esperança, para a gente agora caminhar, não como alguém que está perdido à mercê da própria sorte, mas alguém que confia no Senhor em todo o tempo, porque Ele é Deus. Eu queria te convidar nesse tempo para a gente orar. Se você ainda não entregou a sua vida ao Cordeiro vivo, ao Senhor, o leão da tribo de Judá, agora é hora. Agora é hora de você entregar a sua vida para Ele. Sabe por que a alegria aqui no nosso coração? Porque
toda e qualquer cadeia que te prende é quebrada quando você diz sim ao Cordeiro. Toda e qualquer opressão que tenta te levar para uma vida vazia e sem sentido é dissipada quando o Cordeiro, que é a luz e a ressurreição, chega à nossa presença. Quando Ele marcou o encontro com a gente e nos encontra perdido. Se você quer, feche os seus olhos onde você está e diga: querido Jesus, eu o recebo em minha vida. Do lado de dentro, faça morada nessa casa. Ela não está como o Senhor merece, porque há uma desordem aqui. Há conflitos, há medo, há morte, há abandono, há traumas, há vazios, há frustrações, há traições, há tanta coisa do lado de dentro, Jesus, mas eu te recebo. Seja o meu Salvador entre o caos, seja o sol da minha justiça, faça brilhar a minha luz até chegar dia perfeito. Me inclui agora com a tua graça no hall dos teus. Faça de mim filho do Pai, filho de Deus. Torna-me limpo pelo teu sacrifício. Que o meu nome esteja contado no teu livro, porque o Senhor conhece a minha história. Perdoa os meus pecados, perdoe as minhas transgressões, as minhas iniquidades, os pensamentos maus que permearam a minha cabeça, as afrontas que eu vivi e que eu não consegui esquecer. Passa agora o teu sangue, e que não haja mais morte em minha vida, mas haja vida por causa da tua vida. Eu te recebo como Senhor. Controla os meus passos, dirija as minhas decisões, seja o motivo da minha alegria e da minha satisfação. Que ainda que eu não entenda a tua vontade, eu compreenda que ela é para mim boa, perfeita e agradável. Que a tua companhia seja constante, todos os dias, até se consumarem os séculos. Eu oro em teu nome, Jesus, e te agradeço. Amém. Aleluia. Já, agora a igreja nós vamos orar. Mas eu queria cantar. O que a gente canta agora? Vamos lá? Vem pra cá. Aleluia. Meu coração arde de alegria aqui. Aleluia. Somos de Cristo. Fazemos parte dele porque Ele nos amou, Ele nos escolheu. Então vamos declarar: eu dependo de Ti, Jesus. Tu és o motivo de uma nova história. Tu és o motivo da minha alegria. Tu és o motivo de eu estar vivo. E de agora a morte já não tem mais poder sobre o meu espírito. Ainda que eu tome, o Senhor me levará, me conduzirá à eternidade. Aleluia. Vamos adorá-lo. Celebre aí na tua casa. Espalhe agora os móveis e vamos adorá-lo. Levante as tuas mãos e celebre. Profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a Ti e derramar perante Ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade, e te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de Ti para me curar, para me ensinar. Só Ele pode. O caminho
Servir-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que espero. O que mais quero é estar mais junto a ti e derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora, esta música, Pai, e te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu me queres. Abra o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu me queres. Abre o meu coração. Abra o meu coração. Abra o meu coração. Aleluia. Vamos orar agradecendo? Aleluia. É hora da gente agradecer. Jesus não morreu por acaso. Jesus sabia o que ele estava fazendo. Jesus morreu no plano perfeito de Deus para nos salvar, para nos perdoar, para tê-lo, para ter Ele nos termos de volta. Isso é motivo da nossa alegria. Então, em gratidão, vamos agradecer todos vocês em casa, todos que estamos assistindo. Se você assistir no futuro essa mensagem, agradeça. Agradeça o que Jesus fez. Ele nos amou primeiro. Jesus, Pai, nós te agradecemos nessa noite. Te agradecemos por entregar o seu Filho, por nos redimir dos pecados, por ter um sumo sacerdote que agora se compadece das nossas fraquezas, por Ele ter aberto um novo e vivo caminho que nos leva à Tua presença, onde podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos. Obrigado por nesta noite, com a Tua misericórdia, estender sobre as nossas vidas a Tua graça, nos trazendo vigor, nos trazendo esperança em dias difíceis, nos trazendo a paz que excede todo entendimento, quietude de espírito, confiança no Deus que tem o mundo sobre o Teu governo. Obrigado, Senhor, porque alcançaste os nossos, Pai, e ainda está promovendo salvação entre as nações, entre raças, tribos, povos. Obrigado, Jesus. Obrigado porque pessoas aqui agora, enquanto estamos ministrando, estão recebendo a Tua graça. Obrigado porque tem famílias se convertendo a Ti, crianças se rendendo ao Senhor, adolescentes com expectativa de uma vida transformada no futuro, porque começa hoje com uma decisão sábia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença, porque Tu és o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Somos ninguém sem a Tua presença em nós, porque erramos as nossas decisões, falhamos quando queremos acertar, mas a Tua presença em nós endireita as nossas veredas. A Tua presença em nós faz de nós um jardim fechado e regado pelo Teu poder e a Tua graça. Por isso, toma-nos nas Tuas mãos, dirija os nossos passos, nos torna satisfeitos em Cristo. Senhor, que neste cenário de desconfianças, de incertezas, o Senhor possa pairar em cada coração a promessa, Senhor, que nós temos em Ti, promessa de companhia, promessa de provisão, promessa da Tua guarda constante, promessa da vida eterna, Pai, da ressurreição.
Que não falte em nós essa tua alegria, Pai, porque o nosso coração está grato nessa noite, regozijando no teu favor. Obrigado, obrigado por nos levar de volta ao Pai. Obrigado por nos conduzir novamente à vida que não tem fim. Obrigado por trazer esperança aonde já havia a certeza de uma condenação. Nós te agradecemos nessa noite, tanto aqui nesta casa, como nos lares que te recebem nessa noite. Tu és o Cordeiro vivo, Tu és o Senhor dos senhores, e a Ti a nossa vida, a Ti a nossa gratidão, a Ti os nossos cânticos de alegria, Pai, porque Tu és fiel, não somente hoje, mas para todo sempre. Aproveitamos este momento para entregar ao Senhor a nossa semana. Hoje é o primeiro dia da semana, Pai. Caminha com a gente, vai nos dando entendimento, vai nos dando satisfação naquilo que é correto, naquilo que é justo, naquilo que é de boa fama, aonde a virtude e louvor, que ali esteja, Senhor, o nosso pensamento, as nossas intenções firmadas. Nos ajude a socorrer aqueles que estão, Senhor, em necessidade. Nos ajude a ser canal de palavras que curam, Pai. Palavras saudáveis, palavras de bênção, palavras, Senhor, que envia as pessoas ao destino que o Senhor tem sobre elas. Cuida de nós, Pai, de uma maneira intensa, profunda e verdadeira. Cuida das famílias, Pai, que em cada lar o Senhor possa restaurar a comunhão, que em cada lar o Senhor possa trazer alegria, paz. Ó Deus, que em cada lar seja a Tua presença real, seja a Tua presença constante, Pai. Nós oramos essa noite. Abençoe as crianças, Pai. Nós estendemos as mãos aqui hoje e ministramos, Senhor, a Tua bênção sobre as nossas crianças. Estendemos as nossas mãos, Pai, e declaramos crianças de um futuro promissor em Ti, Deus. Crianças que vão caminhar conforme a Tua vontade. Adolescentes que pensam, Pai, conforme os pensamentos do alto. Jovens sadios, jovens curados, numa sociedade, Pai, que pode voltar-se a Ti, entendendo que nós somos limitados. Nós abençoamos, Deus, os governantes. Nós abençoamos, Pai, toda a esfera de poder a qual o Senhor tem entregue aos homens, Pai. Colocamos sobre o Teu domínio, sobre o Teu governo, e pedimos, faça, Senhor, o que lhe apraz, porque aquilo que o Senhor faz, com certeza, reverberará em saúde, Pai, em bênção às famílias e ao Teu povo. Te aguardamos, Senhor, o grande dia da Tua volta. Continua nos purificando, nos santificando, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós precisamos de Ti, nós oramos confiando, porque é com confiança que entramos por este novo e vivo caminho. Guarda, Senhor, aqueles que estão enfermos, livra. Ó Deus, o Senhor é o Senhor que pode consolar os corações, que pode curar as enfermidades. Faz o que lhe apraz, Deus. É a nossa oração neste momento, para a glória do Teu santo nome, confiando no que o Senhor está fazendo e o que virá pela frente, sobre o Teu conhecimento e a Tua perfeita vontade, Pai. Te louvamos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Gratidão agora. Qual é a próxima? Nós vamos terminar. Quero pedir para você, olha, ainda tem pouca gente que se inscreveu no canal do Ministério Arca. Estão dizendo por aí que eu já sou até um youtuber, de tanto pedir que você vai lá e se inscreva, mas não sou não, viu? Vou dizer uma coisa para você, vai lá no canal da igreja, no canal do Ministério Arca. Está difícil de encontrar lá o logo que você conhece aqui do ministério, chama por um dos grupos de estudo que a gente tem, GCAMA, GFEMA, e aí vai aparecer lá esses grupos já no Ministério Arca, e você pode entrar lá, se inscrever no canal da igreja. Também tem o Facebook, compartilhe essas mensagens com quem você quiser. Está livre aí para você compartilhar as boas novas, porque elas trazem luz, elas trazem esperança aos corações. Então faça isso. E olha, também estamos lá no Instagram. Siga lá a página do Ministério Arca. Estão lá mensagens bíblicas que podem inspirar o teu dia, melhorar o teu coração quanto à esperança, porque a palavra de Deus promove fé. Tem lá os anúncios das transmissões. Tudo que nós estamos fazendo está lá. Quero aproveitar e dizer que hoje foi dia da entrega das cestas básicas. Obrigado a todos vocês que puderam compartilhar. Deus te recompense toda generosidade. Que não falte na tua casa, na tua despensa. E olha, essa palavra para você é também de todos aqueles que receberam mantimentos. Sabe o que é gratificante? Alguém te mandar uma mensagem dizendo: olha, muito, mas muito obrigado. Sabe o que é isso? A gratidão é o Senhor que proveu através da nossa vida recursos para aqueles que precisam. Obrigado a todos que trabalharam incansavelmente, compartilhando, aqueles que trabalharam aqui para trazer a cesta, para entregar as cestas. Obrigado, aqueles que fizeram todo o flyer de chamada aí, muito obrigado. A nossa iniciativa
não termina agora, ela vai continuar para o próximo mês. Então, se você quiser continuar participando com a gente, nossa intenção são 15 cestas. Este mês, Deus mandou 16, Ele é bom, não é? Então, nós agradecemos ao Senhor e continuamos na expectativa que muita gente vai ter alimento, porque é um princípio cristão, a gente repartir aquilo que temos. Muito obrigado pela sua generosidade, que Deus te recompense em Cristo Jesus. E olha, não tenha dúvida, Jesus está com a gente. Não tenha medo, Ele vai à nossa frente. Não volte atrás, porque Ele tem prazer naquele que continua. Fique firme em Jesus. Essa é a nossa mensagem, que eu tenho certeza que todos eles aqui concordam também com a gente nessa noite, com essa mensagem sobre a sua vida e sobre a sua casa. Vamos terminar louvando ao Senhor. Eu convido você para fazer isso com a gente aqui. Eu sou grato por tudo o que tenho. Sabe o que a gente tem? Tesouro maior desse mundo, e foi dado como herança eterna. É a prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Jesus, meu amigo verdadeiro. Ele já fez o quê? Fez tudo pra me dar a salvação. Louvarei. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Fique com Deus. Até terça-feira, às 20 horas, em mais uma transmissão. Excelente semana.